Bom, gente, a gente vai começar agora com os conceitos da linguagem, tá bom? Eu tinha feito um vídeo extra antes para mostrar para vocês uma ideiazinha que eu uso, que é o CodeBlocks aqui, que é para ajudar a gente aí a estar escrevendo os programas. Agora a gente vai começar com os conceitos, provavelmente da linguagem. A gente vai falar do conceito de função, matemática e da computação. Conceito de variável, matemática da computação, relacionando, né? Os tipos de dados primitivos. Mostrar para vocês como é uma estrutura de um programazinho básico em C. E eu vou falar desses dois comandos aqui, que são comandos de entrada e saída padrão, que é para a gente pegar dados e mostrar na tela, pegar dados do teclado e mostrar na tela também, imprimir na tela, tá bom? Vamos lá. Gente, eu já sei que vocês estão cansados de saber isso daqui, mas só para repassar e para estar relacionando aí com os conceitos da matemática e da computação. A computação você sabe que veio da matemática, então vários conceitos da computação são bem parecidos, tá, com a da matemática. Função deles, vamos lá. Para uma função f de x, definida dessa forma aqui, x mais c, dado um valor de x, e sendo c uma constante qualquer, obtemos o valor de f de x resolvendo a expressão, certo? Ou seja, se a gente substituir o x, esse parâmetro aqui, por um valor, e sendo c outro valor, a gente vai ter um retorno de um valor, tá bom? Isso para um f de x, que é a aridade 1. A aridade é o número de parâmetros, tá, da função. A gente vem aqui para a forma genérica, que é para n parâmetros, seja uma função f de k1, k2 até kn, definida dessa forma aqui. Dados os valores de k, e sendo c uma constante qualquer, obtemos o valor da função, resolvendo essa expressão. A mesma forma lá de cima, só que agora para n parâmetros. Resumindo, a gente vai dar valores para os parâmetros e resolvendo a expressão, a gente vai ter um valor, que é um retorno, tá? Na computação é bem parecido. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos a cara de uma função, tá bom? A gente tem que explicitar um tipo de retorno, que é o que a função vai retornar. Pode ser um inteiro, pode ser um float, que é um número com vírgula. A gente vai dar um nome à função e vai definir os parâmetros de entrada. E aqui embaixo é o corpo da função, onde a gente vai processar os parâmetros ou vai dar qualquer instrução aqui que a gente queira. Bom, aqui eu mostrando para vocês uma assinatura da função em C. Toda função tem uma assinatura, tá? E ela aqui a assinatura, que é o corpo da função, e ela segue esse estilo aqui, ó. O tipo de retorno, como eu falei, o nome e os parâmetros. Só que aqui em C fica, por exemplo, poderia ser um inteiro, o retorno da função poderia ser um inteiro, então a gente teria que colocar int aqui. Aqui eu coloquei void. O void é para quando você quer que a função não retorne nada. Isso é um conceito que na matemática a princípio não existe, né? A função sempre vai retornar algum valor, mas aqui na computação a gente pode ter uma função que não retorna nada, e a gente tem que explicitar aqui, colocar o void, que vai ser o tipo de retorno, no caso nada, nome da função, definir os parâmetros de entrada, aí tem que ter o tipo da variável, nome da variável, tipo da variável, nome da variável. Esse nome da variável não precisa se relacionar com nenhum nome de fora da função, com nenhuma variável fora da função, tá bom? Isso daqui só significa essa variável aqui de dentro da função. Saiu daqui, ela desaparece. Eu estou falando meio os conceitos meio jogado aqui, tá bom? Mas ao longo dos vídeos vocês vão entendendo e uma coisa vai
completando a outra, tá? Bom, aqui as instruções, o que vai acontecer nessa função quando a gente chamar ela. Essa daqui é a chamada, tá? Esqueci o ponto e vírgula aqui. Toda instrução em C tem que ter um ponto e vírgula no final, tá bom? O que vai acontecer quando a gente chamar essa função? Ela vai vir aqui, vai entrar no corpo e vai linha por linha. O que está acontecendo aqui? Eu declarei um inteiro chamado soma, uma variável do tipo inteira chamada soma. Nessa segunda linha eu atribuí A mais B a soma, ou seja, eu peguei os dois valores que entraram aqui, somei e coloquei dentro dessa variável. No caso, na chamada a gente colocou 2 e 3. O 2 entrou no A e o 3 entrou no B, certo? E aí eles vêm para cá também. Então, A mais B vem para a soma. No caso seria, soma ficaria com 5 guardado, um valor 5 guardado aqui. E essa função aqui a gente vai mostrar na tela, imprimir na tela, para o usuário ver o resultado da soma, tá bom? Então o que ele iria mostrar é isso daqui, ó. Soma igual a, e o valor que tem aqui dentro da variável ele vem para cá. Isso aqui chama identificador, tá bom, gente? O resultado vai aparecer onde tiver esse %d aqui, certo? E aí deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz essa função aqui e aqui a gente chama ela só com dois valores diferentes, com 10 e o 20. Aí no caso o que vai ter que aparecer pra gente é a soma do 10 com 20, tá bom? Deixa eu salvar, compilar aqui. Ó, a soma é 30, certo? Conceito de variável. Na matemática vocês também já sabem, estou cansado de saber o que é uma variável. Tem essa definiçãozinha aqui, um termo utilizado em substituição de outro, normalmente desconhecido. A gente sabe que é representado por letras, geralmente X, Y, Z, e aí que podem ser substituídas por um valor, uma expressão qualquer, tá bom? Na computação é um pouquinho diferente. Representação de uma posição de memória capaz de guardar um valor de um dado de algum tipo. O que acontece lá? Como é que o computador trata isso aqui? Quando você declara uma variável, ele vai guardar dependendo do tipo da variável, ele vai guardar um tamanho de memória, um tamanho de bytes, para você estar podendo colocar a variável lá e mudar posteriormente, tá bom? Só que no nível mais baixo o computador dá um nome a esse espaço de memória, só que ele dá um nome que não fica, que é hexadecimal ou binário, que definitivamente não fica legal pra gente tá gerenciando aí as variáveis da gente nos programas, tá? E aí o C dá a opção que a gente tem é chamar esse espaço de memória de um nome que a gente defina, por exemplo A, tá bom? Tipos primitivos. Para cada tipo primitivo teremos um tamanho diferente guardado na memória, o que eu falei lá em cima, tá? Aí eu vou falar aqui de 4 tipos primitivos básicos. Gente, palavra-chave são palavras pré-definidas, tá? Que você no seu programinha você não pode usar como nome de variável, por exemplo, ou como nome de uma função, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui, a primeira palavra-chave, o chá, que é o primeiro tipo de dado aqui, e ele é feito para armazenar um caractere, por exemplo o B, ou a letra A, ou um parêntese, ou um jogo da velha, um percent, qualquer caractere, tá bom? Ele ocupa um byte, e aqui o intervalo ele vai de menos 128 a 127. O que significa isso? Gente,
quando você entra com um caractere, por exemplo B, o computador não trata isso como B, tá? Ele vai, existe uma tabela ASCII, chamada tabela ASCII, e ele vai nessa tabela e transforma esse B em um número, tá bom? Por exemplo, o A é 97, se eu não me engano, B é 98, C 99, assim por diante. O computador, por dentro, ele não trata os caracteres como a gente vê, ele transforma em número para trabalhar isso aí, tá bom? Por isso que tem, o mais intuitivo seria, por exemplo, um intervalo de A até o último caractere especial, não é? Mas aí agora vocês sabem que ele não trata os caracteres como caracteres, ele trata como número, tá bom? Int, que é o tipo de dado para valores inteiros, por exemplo 49, por exemplo 400. Ele armazena 2 bytes na memória e ele tem esse intervalo aqui, certo? Isso significa que você pode colocar números de menos 32.768 a 32.767. Aí vocês poderiam dizer, caramba, isso aqui é um número muito pequeno. Vai que no meu programa eu tenho que tratar um número de, sei lá, 8 dígitos. Ele, por essa definição aqui, ele iria transformar o número em outra coisa, entendeu? Ele não iria saber tratar além desse intervalo aqui. Porém, existe formas de aumentar esse intervalo, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Ó, eu vou criar um int aqui, número, e vou inicializar ele com alguma coisa. Gente, o int aqui no GCC, que é o conjunto de compiladores que é nativo no Ubuntu, ele já trata o int como long int. O que seria o long int? Isso daqui seria um tipo de dado que armazenaria um tamanho, ou seja, teria um intervalo menor, e o long int ele aumentaria esse intervalo, ou seja, você poderia botar números maiores na sua variável, com maior número de dígitos, tá? Só que aqui o GCC compilador, ele já trata isso daqui int como long int, tá bom? Ou seja, só precisa colocar o int e ele consegue armazenar até 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu dar um print aqui para vocês verem. Isso daqui é uma quebra de linha, tá, gente? Opa. Espera aí, identificador. Ó, ele conseguiu. Se eu aumentar um dígito aqui, o que vai acontecer? Ó, ele não soube lidar com aquele tamanho, tá bom? E aí o que a gente vai fazer para aumentar isso daí? O GCC, como eu já falei, ele já trata o int como long int, ou seja, se eu colocar long int vai dar no mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Long int, tá bom, gente? Eu tenho que mudar o identificador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, eu tenho 10, no caso não como declarado como int só, ele no caso aqui não mostraria um número diferente. Mas como eu coloquei long int, ele tem que mostrar o número todo, tá? Ó, vou colocar aqui mais 3, 9, 1, 2, 3. Ou seja, ele vai poder tratar números bem maiores aí, tá bom? Pessoal, eu não sei como isso funciona para quem usa o Windows, porque o Windows não tem o GCC nativo, tá? Ele usa um programinha que simula o GCC, que aqui no Linux é nativo. Eu não costumo programar em C, nem C++ no Windows, porque eu já tive essa experiência e me deparei com alguns bugs que não deu certo não, tá bom? Então
A minha dica para vocês é programem no Linux, certo? Vamos voltar aqui. Bom, vocês já viram a forma de aumentar esse intervalo. Então vamos aqui para o float. Float é ponto flutuante, né, gente? Que é o nosso número com vírgula. Da mesma forma do int, que a gente pode aumentar o intervalo, isso vai acontecer aqui também. Declarando o float, ele tem 4 bytes, tá? E ele vai ter esse intervalo aqui, que é quantos números vão ter depois da vírgula. Quantos números ele pode ter depois da vírgula. São muitos, tá? Mas se a pessoa quiser uma precisão maior, é só declarar o double em vez do float. Ele tem 8 bytes e ele tem uma precisão monstruosa aqui, tá bom? Muito grande. Bom, galera, mostrar pra vocês uma estrutura de um programa em C, o que no mínimo é preciso para o seu programa em C fazer ele conseguir rodar. Então vamos lá. Pegando lá o conceito de função, todo programa em C ele precisa de no mínimo isso daqui, ó, a função main, tá bom? Essa função main aqui é a primeira coisa que o programa vai olhar quando ele começar a rodar. Se não existir essa função aqui, existir outras centenas de funções que não tenham esse nome aqui, ele não vai fazer nada, porque ele procura a função main, tá bom? Para começar a rodar. E aí ele entra aqui, e aqui dentro você pode chamar as funções e pode fazer o que você quiser, tá bom? E ela é definida dessa forma aqui, ó. É int main. Pode colocar parâmetros aqui, mas a princípio não usem, tá? E ela retorna 0, sempre. Ou seja, isso daqui é obrigatoriamente o que vocês vão fazer no primeiro programinha de vocês. Falar aqui dessa diretiva de pré-processamento. O que é isso daqui? Pessoal, esse include, o que ele faz é incluir essa biblioteca aqui, incluir essa daqui ao seu programa. Ou seja, uma biblioteca é um conjunto de funções, tá? Pré-definidas. No caso, em outro arquivo. Aí você vai dar um include e vai poder usar as funções aqui. Por exemplo, printf, ela é uma função que está dentro dessa biblioteca aqui, ó, extend.io, tá certo? Se vocês tirassem isso daqui, isso não ia funcionar, tá bom? A diretiva de pré-programação é o seguinte: antes de o programa ser compilado, ele vai definir algumas coisas. Nesse caso, ele vai definir que o seu programa pode usar essa biblioteca, tá bom? Antes de compilar. Feito isso, ele vai compilar, rodar o programa, tá bom? Ele compila, aí cria o objeto executável, tá. Mas só para vocês entenderem aí, mais ou menos. Então vou dar um print aqui. Esse aqui é um programa muito básico que só vai mostrar na tela essa palavra aqui, tá bom? Salvei, F9, rodou aqui. Esse programa aqui não faz nada, só retorna 0, tá? Bom, mas só para falar para vocês que essa função main ela é obrigatória, senão seu programa não vai fazer nada, tá bom? Pronto, eu vou falar um pouquinho agora dessas duas funções que são instruções de entrada e saída padrão, tá? Ou seja, com o scanf você vai poder estar pegando entradas do teclado, e o printf você vai poder estar imprimindo na tela. Essas duas funções vêm da biblioteca extend.io.h. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplozinho. Eu vou criar uma variável inteira, tá? Vou dar um nome de entrada para ela. Scanf
Eu tenho que colocar o identificador, tá? Da variável. Já, como é inteiro, eu tenho que colocar um D aqui. Se fosse float, eu teria que colocar um F. Se fosse um shout, eu teria que colocar C. Tá bom? Vai depender do tipo de variável que você declarou, que você quer que entre. E aí fica assim: entrada. Esse comando aqui, o que o programa vai fazer é entrar aqui, vai declarar essa variável, criar, e nessa linha aqui ele vai parar e esperar que você entre com algum dado no teclado, certo? Porque eu coloquei esse E comercial aqui, porque se você colocar o E comercial antes da variável, o que ele vai passar como parâmetro nessa função é o endereço da variável, e é o que essa função precisa, tá bom? Se você colocasse isso daqui, ele ia passar o conteúdo da variável, e como na definição dessa função ele quer um endereço de memória, ele não ia entender, tá? Então bota o percent aí no scanf. Depois eu vou mostrar na tela o dado que a gente entrou. No caso aqui, o que a gente precisa mostrar é o valor da variável, então a gente bota o nome da variável, não 100%, tá bom? Se a gente botar o percent aqui, o que ele vai mostrar é um número louco aí, que é o número que representa o endereço de memória da variável, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. F9, ó, ele tá parado, esperando que a gente bote algum número. Vou botar aqui um 123. E aqui ele joga na tela pra gente, 123, tá? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Por que eu dei esse espaçozinho aqui? Isso eu acho raramente acontece aqui se você der o seu programinha no Linux, tá? Mas eu já vi acontecer no Windows e já vi acontecer aqui também. Quando você quer pegar muitos valores, por exemplo, eu vou fazer aqui. Ó, gente, uma dica aqui, Ctrl D, ele repete a linha embaixo, tá? Ó, apertei Ctrl D, ele repetiu a linha embaixo. Então eu criei duas variáveis inteiras e quero pegar as duas. O que eu quero falar para vocês é porque eu tinha colocado aquele espaçozinho. Quando você está pegando muito, por exemplo, aqui duas variáveis, isso acontece para mais variáveis, tá bom? Mais entradas. Às vezes ele para aqui para pegar um dado de entrada do teclado e você clica, bota o dado e aperta Enter. Ele entra aqui, só que sobra um lixozinho de memória, tá? Isso é raro de acontecer, mas acontece. E esse lixo de memória acaba entrando aqui. E você espera que o programa ainda fique ele esperando para botar mais outro dado. E na verdade ele passa direto. Já imprime aqui. Você não entende o que está acontecendo. Para isso, tem essa dica aqui. De colocar sempre o espaçozinho antes do identificador. Com F. E tem uma função também, Fflush. Que você colocaria isso daqui aqui, colocaria Fflush aqui e pediria mais outra entrada. Usem isso daqui, tá? Essa dicasinha aqui. Relembrando que eu acho muito raro de acontecer, mas acontece, tá bom? Então, para segurança, eu sempre escrevo uns programas assim, com esse espaço. Aí eu vou botar para vocês aqui os dois, variável, entrada B. Pronto, eu vou pegar as duas e vou imprimir aqui na tela. Salvei, compilei. Ó, ele está esperando, eu coloco 23. Ele continua esperando, eu coloco 60 e ele me imprime aqui 23,60. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.